Eu sou o pastor Márcio Leopoldino e esse é o nosso programa O Povo de Deus em Foco. E hoje nós teremos uma programação muito especial. Nós queremos conversar sobre um assunto que é extremamente importante nesses dias. Nós queremos falar sobre a questão do jovem na sociedade, a sua vinda para a Igreja de Cristo e os seus primeiros passos envolvendo-se com o ministério cristão. Para isso, nós vamos estar entrevistando hoje um conferencista que hoje tem viajado o Brasil e outros países fora ministrando a palavra de Deus e que tem dedicado a vida dele ao ministério ao Senhor e ensinar a palavra de Deus a outras pessoas ou a tantas pessoas necessitadas. E esse que gastou a sua juventude de forma saudável, positiva, aos pés da cruz. Nós vamos falar hoje com o pastor Carlos Cardoso. Já esteve no nosso programa e ele que tem uma atividade dentro do contexto teológico e escatológico hoje pelo Brasil e o mundo dentro da área da escatologia bíblica, que trata os assuntos concernentes ao fim de todas as coisas. Ele, um pastor que tem viajado aí o mundo pregando a palavra de Deus, devota-se a esta vida como conferencista. Também estaremos falando com o pastor Eliel Mesquita, é pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, também gastou toda a sua juventude, por assim dizer, da forma positiva, pelo Evangelho de Cristo, fez as suas renúncias e hoje ele tem colhido frutos disso aí, sendo um líder influente, pastoreando uma grande igreja e treinando obreiros para continuar esse papel que ele tem desenvolvido. Estamos recebendo assim, para o nosso programa O Povo de Deus em Foco, pastor Carlos Cardoso e pastor Eliel Mesquita. Seja bem-vindo, pastor. Deus te abençoe. É um prazer tê-lo aqui. A honra é nossa, pastor Márcio. É uma alegria voltar a esse programa tão abençoado, num assunto tão importante para a nossa juventude. Nós estamos vendo muitos jovens vindo a Cristo, uma sede tremenda de fazer a obra, e eu creio que vai ser de suma importância para todos os jovens dessa nação. Pastor Eliel Mesquita, é um prazer imenso tê-lo aqui. Obrigado por disponibilizar do seu tempo, do seu afazer, do seu trabalho com as ovelhas, apacentando, que pastor é isso, né? Tem que visitar e essas coisas todas, preparando sermões, preparando mensagens para os obreiros. É um prazer recebê-lo aqui, meu pastor. Alegria minha, pastor Márcio. Alegria minha. O prazer é todo nosso, alegria, satisfação, poder participar desse programa que é de grande valia e importância, né, para o nosso Brasil e para onde chegar as informações que vão ser distribuídas aqui de maneira muito rica. Espero assim ser bênção e canal e de grande edificação para todos os jovens que estarão nos ouvindo. Amém. Hoje, nós, nessa abordagem sobre a questão do jovem cristão e o ministério, essa vinda do jovem cristão para a igreja do Senhor, fazer parte da igreja e ser a igreja do Senhor Jesus, tem sido assim, extremamente importante entender dentro do contexto da vida, com relação à faculdade, ou ensino fundamental, ensino médio, que ainda se esteja, que ainda não foi para o superior, questão das primeiras experiências no trabalho, o meio social em que vivemos, então a pressão que o jovem sofre, como é difícil às vezes para a juventude fazer esse caminho da renúncia para vir a Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de estar dialogando aqui hoje. Eu sei que vai mudar a história da vida de muitos jovens que estão nos assistindo e derrubar, desconstruir alguns mitos acerca da fé, do cristianismo, de estar na igreja, mesmo sendo jovem. Primeiro, eu gostaria de saber quem é o pastor Carlos Cardoso, né, do contexto social. Pastor Carlos Cardoso, hoje eu estou com 20 anos de ministério, completei agora dia 14 de janeiro, quando eu iniciei, né, o Ministério da Palavra. Eu me converti muito novo ainda, mas no ato da conversão já veio o desejo de pregar, ensinar e fazer a obra de Deus, mas junto caminhando com o meio secular, não fiz uma faculdade fora do contexto religioso, fiz uma faculdade teológica, que para muitos amigos e familiares foi uma loucura, né? Porque o pessoal fala assim, fazer faculdade teológica para quê? Não traz dinheiro, não traz riqueza, não traz benefício nenhum, mas hoje eu tenho colhido o fruto de toda a dedicação e renúncia, né, em prol da palavra de Deus.
Eu recebi uma palavra uma vez de um ministro, um ancião, que disse para mim: tudo que você precisa está na Bíblia. E se você tiver a Bíblia vai te colocar entre príncipes, entre governadores, entre lideranças, em lugares onde você nunca imaginou pisar. Deus vai te colocar pelo poder da palavra. E hoje eu tenho vivido isso, quase que todo mês em algum evento, em algum local, sempre com uma autoridade em cima do altar nos ouvindo, um médico, um advogado, e nós vemos que tudo que aconteceu na minha vida foi pelo poder da palavra. Claro que isso gerou muita renúncia, mas hoje eu tenho colhido frutos e tenho visto o fruto do nosso ministério através de muitas almas que foram resgatadas ao longo desses 20 anos de ministério. Amém. Pastor Eliel Mesquita, sua identidade, sua pessoa, família, quem é o pastor Eliel Mesquita? Bom, pastor Eliel Mesquita, jovem com 15 anos de idade, entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Na verdade, eu sou nascido e criado num berço evangélico, da família de nordestinos, no estado de Pernambuco. Viemos para São Paulo, mas eu estava por volta de mais ou menos 12 anos de idade, na adolescência, não permaneci, mas com 15 anos retornei para Cristo. Viajei um pouco, preguei, atendi algumas agendas e hoje eu estou pastoreando, cuidando de igreja, casado, já há quase 10 anos, sou pai de 2 filhos, Paulo Baruch, meu filho mais velho, e a Isadora, minha caçulinha, casado com a irmã Denise Mesquita, minha querida esposa. Queria aproveitar já e mandar aqui um beijo, um abraço para ela. E estamos aí, meu amigo, gastando e se deixando se gastar pela obra de Deus. Isso é interessante, que os filhos já vão crescendo na presença de Deus. Pastor Carlos também tem os filhos, né? Casado com a missionária Raquel, tenho 3 filhos lindos, uma família muito abençoada na casa de Deus. É muita alegria ter uma família servindo a Deus. Eu acredito assim, que todo pai, toda mãe, quando se converte, acho que é o primeiro lugar que eles querem ganhar para Jesus, são os da família consanguínea, né? Os filhos, depois vêm assim, os parentes ao redor, mas são os primeiros que querem ganhar para Cristo. E às vezes encontra muita resistência, muita dificuldade, porque às vezes o jovem, ele está adaptado, acostumado ao que nós chamamos de viver no mundo, essa vida distante da cruz, distante do Calvário. E a primeiro instante, a visão que o jovem tem da igreja é que a igreja é um lugar meio que fora de contexto da moda, da modernidade, hoje da pós-modernidade, fora daquele contexto do povo inteligente, da liberdade em si. E esse é um grande equívoco, porque é possível estar na igreja, ser feliz, aliás, estar na igreja é felicidade. É possível estar na igreja e ser feliz, estar na igreja e viver uma vida em liberdade, estar na igreja e viver no meio social, estar na igreja e você ter as alegrias que você possa ter nessa vida, de ir a um shopping, a uma lanchonete, ir a um restaurante, pegar um cinema. Isso não tira de você a sua identidade cristã. Pastor, o senhor como pastor de igreja, pastor Eliel, como que tem sido isso aí, lidar com os jovens, ensinar isso para os jovens? Que ele tem uma responsabilidade como cristão, mas que ele pode ter esse momento de lazer, essa diversão, mas sem perder a identidade. Como tem sido isso? Companheiro, olha, eu vou ser bem sério com você, meu amigo. Nos países latino-americanos, nós percebemos que isso aí está meio defasado. Alguns conseguiram destruir essa ideia, a ideia espiritual e pura e sadia acerca de um jovem envolvido com o reino de Deus e sem poder usufruir daquilo que chamamos de vida. Até porque Jesus falou assim, eu vim para que tenha vida e viva em abundância. Que abundância seria essa? Como que o jovem pode usufruir dessa liberdade com Cristo? Nos países latino-americanos existe um desequilíbrio muito grande. São muito radical, né? São muito radicais. Ou o camarada, ele é totalmente isolado da alegria de ser jovem, do privilégio de ser jovem, porque ser jovem é um privilégio. O jovem quer ir à praia, o jovem ele quer uma quadra de futebol com os amigos, ele quer passear no shopping, ele quer ir no cinema. E nos países latino-americanos, quando o jovem prega a palavra, quando o jovem ele é um jovem dedicado à obra de Deus, à causa do reino, na maioria das vezes
esse jovem ele é visto como alguém que não se mistura, como alguém que não conversa, que não se envolve, que não quer fazer amizade, que só fica no meio das senhoras de oração e no meio dos pastores, os obreiros mais velhos, quando na verdade não. Quando na verdade não, o senhor que é um homem muito viajado, né, pela sua história, que já se conhece há tantos anos, você sabe o que eu estou dizendo. Lá fora, um jovem dedicado no reino de Deus, ele também tem o seu momento de lazer. Já nos países latino-americanos, existe um pouco uma visão meio que radical. O jovem, ele separa, se tranca no quarto, se transforma no Martinho Lutero, que fica 3 dias meditando só no Salmo 23. Tem essa... Mas eu acredito muito, sim, que é possível, como eu vivi, você ser um jovem totalmente envolvido na obra de Deus e ter, sim, o seu momento de lazer com a família, diversão, ter o seu churrasco, o momento da piscina, na praia. Eu penso desse jeito. Eu acho, assim, é extremamente interessante nós entendemos a questão do equilíbrio na fé. Equilíbrio. Porque ou se é radical demais em alguns lugares, ou liberais demais em outros. Como pastor, o senhor como pregador que viaja aí o mundo, tem observado isso. Então encontra-se a igreja que é liberal demais e tem aquela que é fechada, ortodoxa, por assim dizer, demais. A meu ver, a igreja tem que ser equilibrada. Quer seja o pastor de igreja, que ensina aos seus jovens, ou ao pregador, que não está pastoreando, mas passa nas igrejas ensinando a palavra de Deus. Tem que prezar por um equilíbrio. É importante isso daqui. Então, o jovem não perde a sua identidade se ele está na igreja, mas também ele não perde a juventude no ser saudável, na maneira de viver o cristianismo e sem se sabotar emocionalmente, psicologicamente, quando ele, dentro do contexto social, ele desenvolve a responsabilidade como cristão, mas como cidadão e ser social, ele cumpre uma vida normal, natural. A diferença é que não se dá o álcool, o tabaco, a dependência química, o tóxico, as baladas, a boate e etc. Mas nos demais, o cristão tem que ter uma liberdade em Cristo. Concorda, Sim. Pastor Carlos? Com certeza. A questão muito é religião, né? A religião sendo pesada como um jugo para o jovem, né? Então, hoje está acontecendo esse contexto assim, que os jovens, eles estão no conhecimento profundo. Eles estão na era da informação, sabem muito, e eles não conseguem mais se enquadrar num contexto só religioso. Se aquilo for opressor para ele, parece um jugo. Então você vê que tem jovens hoje que estão fazendo a diferença aonde ele está, na faculdade, no shopping, aonde ele anda, ele leva Cristo sem o contexto religião, opressão. Ele é feliz porque ele tem Cristo, e aonde ele vai, ele manifesta Cristo sendo um cristão. E as pessoas aprendem a respeitar isso. Eu acho tremendo, né? O pastor Márcio aqui, eu conheci ele. Ele conheceu uma igreja lá em Vila Velha, no Espírito Santo, chamada Missão. Lá tem um grupo de jovens que eles estimulam isso, né? Eles levam os jovens para fazer teatro, para fazer arte circense. Eles levam os jovens para a feira, para ajudar os idosos a carregar as sacolas de fruta e verdura, mas eles envolvem os jovens no contexto ministério e obra como algo leve. E os jovens aprendem a amar Jesus. Uma vez eu estive lá nesse local, nesse contexto, e eu vi algo tremendo, porque eles só sabiam falar de Jesus. E você via uma alegria espontânea na vida deles. Não só lá, mas como em vários ministérios. Mas existe alguns lugares que a gente passa que existe essa questão da religião proibir tudo. E o jovem já não se enquadra mais nessa visão. Que a mente dele já está aberta diante de tanta informação, tanta comunicação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a religião não afastar os jovens do contexto de Cristo. Né? Porque Cristo veio nos fazer novas criaturas e sermos luz ao mundo. Isso é interessante, essa questão do ser arcaico demais, né? Nós vivemos na era pós-moderna, como conceitua assim esse meio social, né? A sociologia classifica essa era que nós estamos vivendo como a era pós-moderna. E dentro desse contexto de pós-modernidade é importante entendermos. Hoje, mais do que nunca, o jovem está indo para a faculdade. Mais do que nunca, o jovem está envolvido dentro desse meio social e a cada dia buscando mais o saber,
como você mesmo disse, hoje com um clique nas redes sociais você tem muita informação. E por causa dessas muitas informações, às vezes a igreja acaba em alguns lugares perdendo jovens. Então não é que a igreja tem que se dar ao mundanismo para não perder os jovens. A igreja tem que manter a identidade, porém a igreja tem que entender o contexto social em que nós estamos vivendo. Porque se a igreja não entender o contexto social que nós estamos vivendo, nós vamos acabar perdendo nossos jovens para o mundo, ou, o que não vai ser um prejuízo, mas às vezes as igrejas, principalmente a que nós chamamos hoje as neopentecostais, está com uma liturgia, com uma maneira de lidar com os jovens que estão atraindo mais. E não estou dizendo que é errado, não é disso, nós pregamos muito em igrejas neopentecostais. Mas o que eu estou dizendo é que o neopentecostalismo ele é exatamente isso hoje. Ele saiu daquele conceito mais ortodoxo, mais radical, e dentro de um ponto de vista mais equilibrado, ele tem conseguido arrebanhar muitos jovens que estavam desigrejados, aqueles que estavam num mundo que ainda não havia se convertido, e aqueles que estavam numa igreja mais fechada, e que agora estão vindo para o Senhor, para Cristo, no caso, ou continuando a sua caminhada com Cristo dentro dessas igrejas. O que é que o senhor acha dessa questão aí, pastor? No meu ponto de vista é o seguinte, amigo, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque eu percebo que nos países, volto a repetir, nos países latino-americanos, há uma certa falta de equilíbrio. O senhor mesmo disse que tem que ter equilíbrio, mas o equilíbrio vem como? Através da palavra. A palavra que gera esse equilíbrio. A palavra que mostra para o jovem que ele é livre. Só que eu acho que são poucos os jovens que sabem interpretar. Por exemplo, o nosso companheiro aqui, pastor Carlos, disse que a religião, né, vem com jugo. E às vezes o jovem acaba não usufruindo e os jovens estão com a mente mais aberta. Eu digo que eles sabem e ao mesmo tempo também não sabem. E tem que haver um equilíbrio por ambos os lados. Alguém diz assim, pastor, o senhor é liberal? Eu digo que não. Pastor, o senhor é radical? Também digo que não. Só que quando nós vamos fazer a aplicação do radicalismo ou dessa liberdade, que se não tomarmos cuidado, ela vira uma libertinagem, eles interpretam tudo errado. Por quê? Porque durante muitos anos pregou-se religião. Religião, religião. E eles interpretaram religião como padrão de santidade. Então pensa comigo, durante muitos anos misturaram religião com santidade. E hoje a gente chega contrariando isso de uma vez, eu acho que eles não estão prontos. É assim, eu chego em algumas igrejas, eu vejo uma visão radical, religiosa, imatura, muito pouco de evangelho, muito sincretismo. E de repente eu vou numa igreja que eu vejo um negócio muito liberal também. Por exemplo, eu chego em igrejas que eu vejo grupo de gesto. E já tem igrejas que eu chego e observo grupo de dança. Uma questão cultural. Tem países que aprovam, tem países que reprovam, tem ministérios que aprovam, tem ministérios que reprovam. Eu já fui participar em cultos que os jovens estavam dançando, as meninas, e todas elas estavam de calça leg. Então, veja bem, existe a liberdade sem o equilíbrio na palavra e existe também aquela opressão religiosa. Eu acho que eles não sabem interpretar. Se a gente falar de santidade, eles entendem de um jeito. A gente falar, você só pode ser santo se ele te santificar. Ele já, então eu posso fazer tudo errado, porque eu sou santificado por ele. Então tá tudo certo. Por ele aí, no caso, por Deus. Pelo Senhor Jesus. Okay. Eles interpretam muito errado essa questão. Um tempo desse atrás, na igreja onde eu sou pastor, eu disse assim, qual é a diferença de medo e temor? Medo você deixa de fazer, preocupado com a consequência. Temor, você fala, não vou fazer por amor a Jesus. Por obediência. Porque ele me amou primeiro. Por amor a Jesus, ele me amou primeiro. Ele me amou de tal maneira que eu digo, eu não vou fazer, eu vou renunciar. Então eu renuncio por temor. E o temor que foi gerado pelo amor no meu coração. O amor que o Espírito Santo gerou dentro de mim. Então eu amo meu Senhor Jesus. Então por esse amor eu renuncio. Aí você prega isso, teve jovens que falaram assim, então eu posso. Não, você não pode, filho. A vida do Senhor tem que ser uma vida, a vida com o Senhor Jesus é uma vida separada. Mas e se eu errar? Se você errar, Jesus te perdoa. Porque João falou, filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado. E João também falou, quem aqui disser que não tem pecado, mente, porque todos pecam. Mas onde é que está o equilíbrio da coisa? Todos pecam? Todos pecam. Todos nós somos pecadores. Porém,
Nós temos que constantemente estarmos ali, alicerçados nos princípios de Cristo. E é onde entra a questão da falta de equilíbrio, entendeu? Nos países latino-americanos. Então hoje nós temos 2 pastores, no caso, um pastor de igreja, o pastor Eliel, Sim. e temos um pastor, o pastor Carlos Cardoso, que é um conferencista que viaja o mundo pregando, não é um pastor local de igreja. Nós vemos praticamente a mesma mensagem, porém dentro de uma ótica diferente. No próximo bloco, nós vamos estar dando continuidade a esse assunto. O nosso programa hoje ele é todo especial, nós queremos discorrer só sobre esse assunto. Nós temos falado aqui sobre Eles Vieram das Trevas, normalmente, onde nós entrevistamos pessoas que vieram de um mundo obscuro, das drogas, da criminalidade e etc, e se converteram. Mas hoje, nesse programa especial, nós queremos tratar essa polêmica, essa questão do jovem que se converte, que vem da sociedade. No próximo bloco, nós vamos estar falando sobre a mesma mensagem que ambos os pastores aqui defendem, porém, dentro de uma visão diferente, porque ocupam cargos diferentes dentro da igreja. Espero no próximo bloco. Fica conosco. Voltamos com a segunda parte do nosso programa, O Povo de Deus em Foco. Entrevistando o pastor Carlos Cardoso, um conferencista viajando o mundo aí, levando a palavra do Senhor, e o pastor Eliel Mesquita, um pastor local aqui no estado de São Paulo. Bem, nós estamos falando sobre essa questão do jovem que se converte, do jovem que vem à igreja, e ele entender o contexto social, e entender o contexto espiritual dentro da igreja, o seu equilíbrio, a responsabilidade que ele vive agora, a identidade cristã, e os primeiros passos em direção ao ministério, os primeiros passos em direção a desenvolver o seu chamado, seja como pregador, seja como ensinador, como dentro da área do louvor, teatro, artes cênicas, né? E etc. Embora não é só isso que se restringe à palavra ministério. Pastor Carlos Cardoso começou cedo dentro dessa área ministerial. Eu lembro quando o senhor morava no sul, né? No Paraná. Eu lembro quando eu o vi pela primeira vez, foi no Paraná, em Curitiba, já desenvolvendo esse ministério aí, jovem, pregando nas ruas. Como você vê essa questão de lidar com a juventude, e a juventude que vai se convertendo e se entregando ao ministério, dentro dessa fase muito jovem? Hoje a gente está vendo assim um desejo e a falta de motivação. Eu acredito que o que mais me levou a acreditar foi a motivação dos meus líderes, dos meus pastores, obreiros, que sempre disseram, Deus tem uma chamada na sua vida. E eu acreditei. Eu acho que eu acreditei até mais que eles mesmos. Tem muitas pessoas que me ajudaram no início e disseram, e daqui a pouco eles viram eu caminhar. E hoje eu olho para essas pessoas, elas estão no mesmo local, nas mesmas igrejas, fazendo as mesmas coisas, e eu acreditei no que Deus colocou em mim, na palavra que eles liberaram, e Deus me levou. Então, acima de tudo, hoje, para os jovens é acreditar. É olhar para aquilo que Deus colocou no coração e deixar Deus agir, fluir o Espírito na nossa vida e fazer o propósito dele. Então é vontade e motivação. Interessante isso. A vontade veio de você, a motivação dos líderes. É importante o líder motivar o jovem, no caso, a buscar e correr atrás pelo seu ministério, e investir no seu ministério. Pastor Eliel Mesquita, tem sido assim na sua igreja? Por onde o senhor tem passado, onde o senhor tem mentoreado, tem motivado? Meu amigo, pastor Márcio, eu sou pastor, eu cuido de igreja, né? Eu cuido de igreja desde os meus 21 anos de idade. Então, falando de motivação, você que está em casa aí nos assistindo nessa hora, falando de motivação, meu papel como pastor, na igreja onde eu sou pastor há 10 anos, eu não motivo os garotos lá a serem pregadores itinerantes. Eu motivo os rapazes, os diáconos, os cooperadores que estão ali, aqueles que têm uma chamada de Deus específica, que gostam de pregar, que gostam de colocar a mão na Bíblia. Eu procuro sempre trazer eles para a visão, assumir uma igreja futuramente, ser um pastor, cuidar de um rebanho, ser um pastor local. Sim, atender um convite de um companheiro aqui, outro ali, mas estar cuidando de um rebanho, pastor. Nesse caso, o seu trabalho tem sido mais mentorear eles a ser obreiros locais, trabalhar na igreja onde eles congregam, sim, atender aquela comunidade, do que influenciá-los no sentido de viajar. Por que o senhor
Como o senhor vê essa questão? Porque hoje nós temos muitos pregadores, por exemplo, itinerantes, espalhados pelo Brasil e o mundo, esses conferencistas que viajam fazendo essa missão, levando a palavra de Deus. Como que o senhor vê isso? O senhor vê de forma positiva, negativa? Como o senhor vê? Eu amo o itinerante. Eu amo o itinerante. Mas eu reprovo um pouco a itinerância em si. Porque nós vamos ver os ministérios que não são igrejas históricas e que tem de 40 anos para cá, que não tem itinerante, esses ministérios cresceram mais rápido. Como, por exemplo, eu tenho liberdade de falar, como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Apesar de eu ser assembleiano, eu gosto da mentoria do Edmar Macedo, informar os pastores e bispos a trabalharem pela Universal. Eu acho muito bonito isso aí. E eu acredito que no meio do povo pentecostal, em específico na Assembleia de Deus, tem muito itinerante que nada contra, que atende a Batista, que atende a Quadrangular, que atende a Pentecostal, que atende a Avamento da Fé, o Perus, o Madureira, o Belém, enfim, é legal. Só que eu, como pastor presidente, comecei com 21 anos de idade, eu prefiro fazer o quê? Chamar eles para uma visão, dar o seu sangue, suor, lágrima e gordura pelo ministério. Então, assim, eu recebo itinerantes? Eu recebo. Como eu digo, eu amo os itinerantes. Quero deixar isso bem claro aqui, tá? Você que nos assiste nesse momento. Pastor Eliel já foi itinerante, está 10 anos pastoreando, ficou contra os itinerantes. De maneira alguma. Eu amo os itinerantes, mas eu não concordo muito com a itinerância em si. Porque são poucos no Brasil hoje que realmente querem fazer a diferença. Que dá um bom testemunho, que sabe se portar, que sabe respeitar o pastor. Eu vejo hoje, só para me concluir minha fala, eu vejo no Facebook hoje, o cara coloca lá um cartaz, o camarada, 30 dias de agenda. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Eu digo, eu não tenho orgulho de ver aquilo. Então ele não tem esposa, então ele não tem família, então ele não toma ceia, então ele não senta para ouvir o pastor dele. Como que está a situação desses itinerantes? Então, o trabalho da itinerância em si, primeiro, o senhor começa a ser convidado, ele só manda a passagem do pregador, não manda a esposa. A esposa fica em casa, cuidando dos filhos. Isso já é um problema muito grande. Agora sim, existem muitos itinerantes sérios, que fazem um trabalho sério, que eu não acredito aqui que é o caso do nosso companheiro, pastor Carlos. Agora, fica aí minha opinião. Tá, é engraçado. O senhor tocou no assunto. No caso, parece que fica meio que uma rivalidade entre o pastor local e o pregador, o conferencista, esse itinerante, por assim dizer. Parece que há uma rivalidade. Pastor Carlos, o senhor como itinerante, o senhor que viaja, como que tem sido essa questão? Como que o senhor aborda a questão? Como que o senhor vê um jovem que começa a ir por esse caminho, o senhor como itinerante hoje renomado, calejado, como que se vê essa situação diante dos pastores da igreja? Como que o senhor aborda essa questão, esse tema? A gente tá vivendo um momento de muito escândalo, né? Em termos religiosos, principalmente pregadores que eram referências que estão se quebrando, né? E isso tem gerado a preocupação do pastor Eliel. Os pastores estão preocupados, e alguns pastores já falaram isso para mim, que o futuro, muito breve, é pastor convidar pastor para pregar, e não itinerante. Mas também existe o lado da chamada, né? E o que eu tenho motivado os jovens que querem pregar é a motivação. Qual é a tua motivação de ser um pregador? Porque hoje a gente analisa que alguns querem entrar no ramo gospel como uma profissão, querendo fama e aplauso do povo. E o dinheiro. E o dinheiro. E não as almas, o poder espiritual, a ver a manifestação, porque é uma honra, né? Você sair de um estado, eu me sinto honrado. Quando uma igreja, por exemplo, semana que vem eu vou estar em Alagoas, o maior congresso de mocidade de Alagoas. 17.600 jovens vai ser o evento em 10 locais. 17 mil jovens reunidos adorando a Deus. Reunidos em 10 locais. Vai estar lá 18 pregadores itinerantes, de vários estados do Brasil. Nenhum pastor local pregando. Só itinerante. Só itinerante. E veja a responsabilidade. Você tem que levar para aqueles jovens, e a Assembleia de Deus em Alagoas, nesse período, é o estado todo em congresso, cruzadas, eventos, e em Maceió, na capital,
existe esse movimento todo. Então, no ano passado eu preguei nesse evento, foi mais de 500 jovens batizados no Espírito Santo e mais de 700 conversões no carnaval. Então você vê que ainda esses jovens, eles olham para você como um espelho, eles querem ver algo de Deus na sua vida, para que eles venham, né, querer aquilo. Mas a motivação hoje, aí você vê a honra do itinerante, o pastor paga a tua passagem aérea, vai te colocar num hotel, vai te hospedar bem. É digno. E você vai ser abençoado e vai abençoar. Então isso é uma honra. Mas a motivação maior é ver o poder de Deus, é ver almas, é ver batismo, almas, então. é ver cura, é ver libertação. E eu estou vendo que nessa geração que está se levantando agora, muitos só querem o status. Então, o status está sendo mais importante do que o ministério. Então, partindo dessa premissa aí, então o século XXI, essa era pós-moderna, os jovens que estão se convertendo, aqueles que estão se entregando ao ministério, alguns deles, não estamos generalizando, então está mais vendo o ministério no sentido profissional, fama, a fama, o status. O mundo gospel tem influenciado para isso? Isso, com certeza. Com certeza. E não é só o pregador, o cantor também. Então você vê... Profissionalizando o ministério. Tem pessoas, veja bem, eu estou há 20 anos no ministério, recebo muita ligação para convite e tal. E a gente vê assim, hoje alguns que estão aí com 4, 5 anos, a pessoa liga para convidar ele e não fala com o meu assessor. Você já não tem mais nem acesso a ele. Então você vê que a pessoa já vai se privando de um jeito que parece que já é um artista, já pede, né? Faz um monte de pedido para ir para uma igreja. Então você vê que esse lado tem corrompido o ministério. Tá. E essa questão aqui, pastor Carlos, o senhor como itinerante. Eu entendo que o senhor viaja, o senhor prega, a igreja paga seu hotel, paga a passagem de avião, a igreja, se ela tem condições, se a igreja não tiver condições de pagar passagem de avião, for passagem de ônibus, você vai? Com certeza. Vai do mesmo jeito. Se não tiver como hospedar num hotel, a igreja te colocar numa casa, o senhor fica? Eu cheguei semana passada de Fortaleza, eu fiquei na casa do pastor, fiquei 5 dias na casa do pastor. 5 dias na casa do pastor. Então, isso é importante também. Na verdade, os itinerantes que têm um zelo pelas coisas de Deus, eles inclusive têm até preferência, eles preferem até ficar na casa do pastor, porque está debaixo da observação do pastor daquela cidade. Porque como já passaram outros itinerantes pelaquela cidade e já deram problemas, mau testemunho, às vezes o itinerante que é sério, ele opta em ficar na casa de um pastor, porque se alguém for falar alguma coisa, o pastor vai dizer, não, que ele está esses dias todos comigo na minha casa. Então, entendi. porque o itinerante sofre perseguição também, por causa daqueles que deram mau testemunho. É por isso que eu influencio a minha geração a cuidar de igreja e quando for convidado para pregar como um pastor que cuida de igreja. Porque quando ele chega como itinerante, em muitos lugares, ele já não é muito bem quisto, muito bem visto. Alguém diz assim, olha, é mais um. É da mesma laia. Outra questão aqui. Como pregador, o senhor é remunerado para pregar. Nós temos um pastor de igreja e itinerante. Já teve problemas de ir pregar em um determinado lugar e não te honrarem, não cuidarem de você, não cumprir com a palavra? Sofreu nesse sentido ou não? Sempre foi bem atendido, bem cuidado? Eu, particularmente, tenho observado que tanto pregadores quanto cantores, em alguns casos, eles cobram para pregar e cobram para cantar. Pastores de igreja, como é o caso do pastor Eliel Mesquita, tem uns que pagam para esses cantores, pagam para esses pregadores. Tem caso do pregador e do cantor que não cobram, mas o pastor local o abençoa, o honra. Então, por que nós temos essas contradições aí? Uns que cobram e é pago, outros que não cobram e não são pagos e às vezes passam por dificuldades, porque eles não cobram e por causa disso o pastor da igreja não o abençoa, não cuida. O senhor como pastor, pastor Carlos, como pregador, viajando aí, já passou por situação difícil com pastores de ir e eles te deixarem na mão, coisa desse nível? Existe, com certeza. Já fui, já recebi muitos tapas nas costas, né? E Deus te abençoe. Mas o que levou essa questão o pregador, o cantor cobrar, foi exatamente o desprezo, muitas das vezes, do ministério. De você sair de uma cidade, ir para outro local, ser mal recepcionado, você não ser honrado. E isso levou o quê? Os pregadores, vamos cobrar. Alguém cobrou e deu certo e os outros
Seguiu. continuaram no mesmo princípio. Hoje, eu pergunto, o que o senhor pode fazer? Porque é a pergunta, todos que ligam, né? O senhor cobra para pregar? Eu pergunto, o que você pode fazer? Então hoje o senhor não cobra? Eu não estipulo valor, eu Não vou estipula diante valor. do que eu fecho um valor diante do que a igreja pode fazer. Com a realidade da igreja. Com a realidade da igreja. Porque Boa hoje tem colocação. condições, tem igrejas que têm muita condição de te abençoar. E fazem ou não faz? E muitas vezes não faz. Sério? Agora, tem igrejas que quer te levar, quer te honrar e não pode. Nessa o senhor vai assim mesmo? Eu vou também. E muitas vezes é mais honrado, fala, pastor, a gente vai te ajudar com tanto. Chega lá, eles vão quase o dobro. Por quê? Porque eles veem que você se dedicou e que foi algo de Deus. Então, eu vivo do altar a todo esse tempo. Eu digo assim, não vivo mal. Hoje eu tenho meu apartamento, tenho minha casa. Deus tem me abençoado. Estou com programa de TV, programa de rádio, canal no YouTube com 27 mil pessoas inscritas. Então, existe Mas também para chegar aonde a gente chegou hoje, a gente plantou muito, sofreu muito, foi muito desprezado, humilhado. Você chegar, muitas vezes a pessoa te tratar como um menino, achar que você está ali como um aventureiro, e depois que Deus te usar, as coisas mudar, né? Mas já sofri muito. Chegou jovem e foi desprezado. Já. Tá, pastor Eliel, como que o senhor vê essa questão do pregador que cobra, o cantor que cobra? O senhor como pastor de igreja, o senhor é a favor que cobre ou não? Quando vai na sua igreja, o senhor paga, o senhor abençoa? Como que fica essa questão? Bom senso. Eu acho que os pastores que ligam para um itinerante, acho que ele se frustra por falta de bom senso da parte dele mesmo. No caso, eu sou pastor. Eu cuido lá da nossa igreja, lá próximo ao Terminal Cachoeirinha, Assembleia de Deus, e eu quero entrar em contato com o pastor Carlos, para ele estar ministrando na nossa igreja. Eu não posso levar o companheiro lá e dar uma oferta de R$150, dar 2 tapinhas no ombro dele, se eu não tiver uma história com ele. Não faz sentido isso aí. Ele disse assim, tem igrejas que têm condições, tem igreja que não tem. Aqui não tem, não leva, filho. Você não tem, não leva. Quem que você tem que levar? Se você não tem, usa o seu diácono, usa o seu cooperador, usa o evangelista que você tem na sua igreja, usa o companheiro que está lá com você. Agora, irmãos, é que nós não temos condições. Então tá ligando para quê para o itinerante? Eu, quando não estou em condições de dar uma oferta digna, eu não entro em contato com o itinerante. Quando eu dou uma oferta de sacrifício com muita dificuldade, normalmente foram eles que entraram em contato comigo e disseram, o senhor pode nos receber? Eu digo, eu não estou em condições de te receber. Mas como você é muito querido nosso, eu vou te receber. Mas o correto é dar uma oferta digna. Não tem condições de dar? Não liga. Alguns pastores fazem o quê? Eu conheço muitos amigos meus que praticam isso. Eles pedem para que uma irmã entre em contato com o pregador. Aí a irmã não tem noção o que é a vida do pregador, não sabe como que é, não tem noção básica de como administrar, ela interpreta tudo errado. E ainda usa aquele texto assim, ó, recebei de graça, e de graça dai. Ela não sabe nem do que está falando esse texto. Mas irmão, o irmão cobra. Querida, você se escandalizou? O problema não está no que o itinerante te falou. Está no teu pastor que não te preparou para falar com ele, para tratar desse assunto. O teu pastor achou que era só você ir lá ligar e ele ia ter que vir. E não é assim. Quando eu era pregador itinerante, eu cobrava? Sim, sempre cobrei. Ah, pastor Eliel, você pode vir aqui em Presidente Prudente? Posso. Quantos dias? 3 dias. Tá bom, me ajuda aí com R$1.500 minha passagem. Tô lá. E pastor Eliel, e hoje? Como que é? Como que você enxerga hoje? Hoje é questão do companheirismo. Você tem uma história comigo, eu tenho uma história com você, você precisar de mim, eu precisar de você, um ajudar o outro. Agora eu não te conheço, nunca te vi. Você me liga lá dos Cafundel da Paraíba para querer que eu pregue na sua igreja e receber 2 tapinhas nas costas? Vou não, chama outro. Deus abençoe. Entende? Bem, pelo que eu pude perceber, o assunto é muito polêmico, mas nós não temos mais tempo. Então se percebe que nós temos aí a polêmica do jovem cristão que se converte e ele tem que viver de forma equilibrada entre saindo do mundo e vindo para a igreja. Ele não pode ser liberal demais, mas nem radical demais, ele deve ser equilibrado. Na questão, quando adentra para o ministério, é importante
a seriedade de ser aquele obreiro local, cuidar das famílias, das vidas ali no local onde você congrega, mas se Deus te chamar para ir, como é o caso do Carlos Cardoso, do pastor Carlos Cardoso, você vai, mas pelo que eu entendi da fala do pastor Eliel, é importante que você tenha uma base, um lugar onde você ceia, onde você entrega seus dízimos, onde você mantém a sua fidelidade a Deus, a sua liderança. Com relação ao pregador, ao cantor que cobra ou não, eu percebi pela fala do pastor Carlos Cardoso, mas também pela fala do pastor Eliel, pela fala do pastor Carlos Cardoso, de certa maneira parece que o pastor local contribuiu para fazer esse tipo de artista, de pregador, de cantor que cobra valores, cachês altíssimos às vezes para pregar e para cantar, porque antes quando eles não tinham nomes, eles iam e ganhavam um tapinha nas costas, um copinho de refrigerante e Deus te abençoe. Agora que eles ganharam o nome, o que é que eles fazem? Se vocês quiserem a mim, meu ministério, na sua igreja, vai ter que pagar e pagar caro. Por outro lado, nós vemos a questão do pastor da igreja, que hoje entende a necessidade do pregador, do cantor, da pregadora, da cantora, recebe e o abençoa. Eu, particularmente, pastores, do meu ponto de vista é o seguinte, se o pregador, ele recebe uma oferta generosa, ele não está cobrando, ele está ganhando. Ele recebeu uma oferta generosa, do amor, de acordo com a condição da igreja, a igreja está deixando ele abençoado. Sim. Eu sou contra pregadores que cobram valores abusivos, é isso que também. espanca a consciência da igreja. A igreja de Cristo não tem que ficar pagando valores abusivos. E você que é pastor de igreja, que tem o costume de ficar pagando preços abusivos, cuidado. Você tem homens de Deus que às vezes não tem aquela fama toda, mas é gente que tem vida de oração, vida de jejum, de estudo da palavra. Então dê uma oferta generosa e abençoe esse tipo de pessoa, ao invés de abençoar às vezes o grande artista e o pequeno irmão que chegou, que não tem nome, não tem fama, mas tem vida com Deus, às vezes é desprezado. Então, muito cuidado com isso. Eu louvo a Deus que na minha igreja eu tenho um pastor que é top demais, meu pastor Júlio Selegato, é um homem de Deus, abençoa, beneficia, honra todo pregador, todo cantor que vai, e é um lugar, é uma casa de fazer Pastor discípulos. Márcio, antes de terminar, o que seria, na sua visão, ofertas abusivas? Bom, eu vejo como oferta abusiva, hoje tem cantor que às vezes para ir cantar numa igreja é 20, 30, 40, 50 Ok. mil, 100 mil. É muito importante deixar Isso é isso uma bem oferta claro. abusiva. É muito importante deixar isso bem claro, porque tem gente que liga para um pregador e o pregador fala, pela distância, os pedágios, R$700. Ele interpreta esses R$700 como uma oferta abusiva. Não, aí não. Aí nós entendemos o quê? Temos que deixar isso bem claro. Não, nós entendemos o quê? Ó, a despesa que vai ter com o pregador de avião, de hotel, isso aqui não tem nada a ver com o valor cobrado. Isso aqui é a despesa que a igreja está tendo para levar o pregador. O pregador não vai pagar do bolso dele para ir pregar lá em outro estado. Então a igreja tem que pagar. Isso aqui não tem nada a ver com oferta. Isso aqui é a despesa que a igreja está pagando para trazer o pregador. Oferta é aquilo que fora a despesa a igreja emprega. Então, eu acho assim, se o cara cobra, a mulher cobra 20, 30, 40 mil por uma hora, não concordo. Agora, se a igreja dá uma oferta de 500, de 1.000, de 2.000, é uma oferta generosa de acordo com as posses dela, uma oferta de 4, 5 mil, é as posses dela, ela tem condições de fazer isso. Nesse caso eu concordo. Agora, eu não concordo o pregador e o cantor que fica estipulando valores abusivos. Isso aí é errado. Então, é importante termos esse equilíbrio. Claro. Amém? Meus irmãos, eu gostaria que o pastor Carlos Cardoso se despedisse, deixando aí seus contatos, pastor Eliel Mesquita em seguida. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. E vocês são homens de Deus. Pastor Carlos Cardoso conheço há muitos anos, vejo a seriedade com que leva o evangelho. Pastor Eliel Mesquita, um homem que tem apacentado com o coração. Talvez quem está vendo e ouvindo eles, talvez não concorde com tudo que eles falaram, mas entenda, só se pode falar de alguém quando se conhece, quando traz ele para perto de você. Eu já trouxe os dois há mais de 15 anos para perto de mim, conheço muito bem o caráter, a idoneidade, a família que eles têm. São pessoas com vida pautada nas Escrituras. Por favor, suas considerações finais, pastor Carlos Cardoso, em seguida, pastor Eliel Mesquita. Eu quero agradecer por essa oportunidade, pastor Márcio. E se você quiser entrar em contato conosco, entra no nosso site, prcarloscardoso.com, e se inscreva no nosso canal no YouTube, PR Carlos Cardoso também. E ali vai estar todos os nossos contatos, redes sociais, e nós estamos à sua disposição para servir.
Deus abençoe. Amém. Pastor Eliel. Amém. Eu estou pastoreando na Assembleia de Deus, família Vem Viver, ali próximo do Terminal Cachoeirinha, bem no pé da Cândido Sampaio, número 688. Nossos cultos aos domingos começam às 5 da tarde e encerramos às 18h30. E na segunda-feira, uma campanha segunda-feira profética. E na quarta-feira, um culto de doutrina, que começa às 19h30 e encerra às 9 horas em ponto. Convido você a participar conosco, não fique de fora, nos siga no Instagram, tá bom? PR Eliel Mesquita. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Márcio. Amém. Foi um prazer recebê-los. Nós terminamos aqui. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho, por estar conosco. Siga-nos também nas redes sociais, PR Márcio Leopoldino ou Márcio Leopoldino Oficial. Se inscreve no nosso canal, Márcio Leopoldino, onde damos dicas de educação financeira e trazemos outros conhecimentos gerais para a edificação da igreja. Um abraço, Deus abençoe.